Oi pessoal, meu nome é Clarissa, eu sou autora do blog Abrindo Parênteses, onde eu falo sobre comportamento, viagens e sobre a vida aqui na Alemanha. Pra quem não sabe, eu moro em Colônia desde 2018 com meu marido e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês alguns perrengues que a gente passou durante esse tempo que estamos morando por aqui. Bom, o perrengue número 1 eu passei sozinha, na verdade, e foi na imigração, logo que eu cheguei na Alemanha pela primeira vez. Quando a gente se mudou para a Alemanha, eu ainda não tinha minha cidadania portuguesa, então eu precisava de um visto para poder morar na Alemanha. E o visto que eu ia fazer na época se chama visto de reunião familiar. Esse visto ele se aplica para pessoas que são companheiras ou que são casadas com cidadãos da União Europeia, não necessariamente cidadãos alemães. No caso, o meu marido tem cidadania italiana e ele já estava morando na Alemanha quando eu vim para cá. Então eu estava vindo para me juntar a ele e precisava tirar esse visto por ser casada com um cidadão italiano, no caso da União Europeia. A grande questão é que esse visto especificamente ele não é feito no Brasil, ele precisa ser feito aqui na Alemanha. Você precisa apresentar uma série de documentos, inclusive tem todo o procedimento detalhado lá no blog de como que foi esse processo pra gente. E aí o que aconteceu? Óbvio, eu cheguei na imigração com 3 malas gigantes e os oficiais começaram a me fazer uma série de perguntas e eu expliquei que eu era casada, que meu marido já estava morando aqui, que eu precisava tirar o visto, expliquei tudo direitinho. Só que a primeira coisa é que o oficial que me atendeu, ele não falava inglês muito bem. Então, quando eu tava tentando explicar o tipo de visto que eu precisava fazer, que não era um visto, ele achava que eu já tinha o visto, e eu tava tentando explicar que não, que eu tava vindo pra Alemanha pra fazer o visto e a gente não tava conseguindo se entender. E aí, ele pediu pra que eu acompanhasse ele até uma sala. E quando você tá na imigração e as pessoas pedem pra você ir até outra sala, já cria ali uma certa ansiedade, né? Então eu já comecei a ficar nervosa. Aí ele me levou até um outro lugar e eu tive que ficar esperando. Aí apareceu uma outra pessoa e, na verdade, o que eles fizeram é que ele foi chamar uma pessoa que falava inglês um pouco melhor. Então eu tive que explicar todo o rolê de novo. E aí essa pessoa tava dizendo, não, mas essa informação não procede. Você, se tá vindo aqui pra morar, você já precisa do visto. E eu tinha, por sorte, né, já lido alguns casos a respeito disso. Então eu levei impresso, junto com todos os meus outros documentos, certidão de casamento, contrato de trabalho que meu marido já tinha aqui, todas essas coisas. Eu levei também impressa a lei específica que explica direitinho todo o procedimento sobre esse visto. E daí eu expliquei pra eles, olha, não, mas tá aqui no site do governo explicando exatamente que para fazer esse visto, eu preciso da entrada aqui na Alemanha. E aí ficou mais toda uma discussão ali um tempo, aí chamaram mais uma pessoa. Não sei exatamente porque eles estavam falando entre si em alemão, então eu não sei exatamente o que eles estavam conversando entre si, mas tive a impressão que eles estavam conversando sobre a lei, né, sobre esse papel ali que eu tava levando, que eu tinha levado, se era aquilo ali mesmo e tal. E eu sei que a discussão ficou ali rolando e aí chegou uma hora que eu falei pros 3 oficiais assim, olha pessoal, existe a possibilidade de eu entrar como turista, porque vocês têm razão, eu realmente não tenho visto, mas eu tenho uma passagem de volta pro Brasil que tá comprada. E aí eu falei pra eles, olha, eu vou voltar pro Brasil nessa data aqui, mostrei a passagem, e vai dar menos de 3 meses. Eu vou ficar 10 semanas, se não me engano era na época. Falei, olha, eu vou ficar 10 semanas na Alemanha pra resolver esse negócio do visto e, no pior dos casos, se o visto não sair, se acontecer alguma coisa, eu tenho uma passagem de volta e eu vou voltar pro Brasil. Isso não resolve? E aí eles, ah, não, tudo bem, então você pode entrar como turista. E aí eu fiquei assim meio, achei esquisito, né? Ah, mas como turista? Enfim, e acabei passando e no final das contas ficou tudo certo, sabe? Acabou dando tudo certo, não tive mais nenhum problema, mas depois a gente conseguiu fazer o visto e tal. Mas foi uma situação super chata e, que nem eu comentei, eu tava sozinha num país que eu não falava o idioma e sem celular, porque eu não tinha ainda um chip de celular aqui da Alemanha
e o chip que eu tinha no Brasil não estava habilitado para ligação internacional e tal, eu estava dependendo da Wi-Fi ali do aeroporto, que também não era muito boa, então eu não conseguia nem ligar pro meu marido para explicar exatamente o que estava acontecendo, então foi uma situação super chata. Por isso que sempre que as pessoas vêm pra cá pra fazer esse visto, eu recomendo que tragam esse trecho da lei e tragam todos os documentos certinho, mas que principalmente que tenha uma passagem de volta pro Brasil, sabe? Porque no pior dos casos é o que vai, né, resolver o que foi o que resolveu pra mim. E se você estiver vindo pra cá pra ficar menos do que os 3 meses, que é o prazo até então de turismo para brasileiras na Alemanha, é isso que vai resolver, sabe? Bom, o segundo perrengue eu e o marido passamos juntos, que foi encontrar apartamento aqui em Colônia. Bom, se eu não me engano, Colônia é a 4ª maior cidade da Alemanha e a região onde ela fica especificamente é a região com a maior densidade populacional do país. Ou seja, existem muitas pessoas que moram por aqui, portanto, a procura por imóveis é muito grande e a demanda nem sempre consegue atender todo esse pessoal. Bom, e aí começam as peculiaridades de se alugar um imóvel na Alemanha. Aqui não é muito comum alugar imóveis com imobiliárias, geralmente você faz um contrato de locação diretamente com o dono do imóvel onde você vai morar. E uma das principais características dos alemães é que eles prezam muito pela segurança, né? Então, quando um alemão vê um pedido de locação de um estrangeiro, é um pouco difícil para a maioria deles conseguir lidar com isso, porque eles querem uma pessoa que vai ficar no apartamento o maior tempo possível, para que eles possam contar com aquele dinheiro do aluguel, sem ficar se incomodando, sabe? Então, quando eles veem que é um imigrante que vem de um país tão longe como, por exemplo, é o Brasil, a gente ainda tem família lá. Na época, o meu marido estava empregado, mas eu ainda não estava. Então, era um salário para manter 2 pessoas. Mesmo assim, ele tinha um emprego, mas ele ainda estava em período de experiência. Então, quando você soma todas essas coisas, são vários pequenos pontos que criam uma grande insegurança. Então, era muito difícil, porque, como eu comentei, tem muita procura. Então, quando tinha uma pessoa que tinha um perfil um pouquinho melhor do que o nosso, ou que tinha menos desses problemas do que a gente, a pessoa automaticamente já passava na frente pra conseguir o apartamento. Então foi bem difícil e assim, e foi super estressante também, porque, querendo ou não, a gente estava morando num outro lugar que a empresa do meu marido ajudou a gente a conseguir, mas a gente só podia ficar lá 3 meses naquele apartamento. E daí, se a gente não conseguisse achar um lugar para ficar em 3 meses, a gente ia ter que, sei lá, alugar um Airbnb, alugar um hotel, tipo, e tudo isso são gastos, né? Bom, e no final das contas a gente acabou conseguindo encontrar um apartamento ali no finalzinho do prazo de 3 meses, mas foi pura sorte. Eu conheço pessoas que ficaram 6 meses procurando apartamento, pessoas que ficaram quase 1 ano procurando apartamento, pessoas que ainda estão procurando apartamento, porque realmente é uma coisa muito difícil. E o que aconteceu no nosso caso é que a gente viu um anúncio no Facebook, na verdade um post, né, num grupo de Facebook de uma pessoa falando que tinha recém se mudado para um apartamento, mas que estava com alguns problemas pessoais, ia precisar sair e queria uma pessoa para assumir a locação do imóvel. E aí a gente respondeu, entrou em contato com ela e agendou de vir ver o apartamento e tal. E mesmo assim, tipo, foi um super trabalho. Olha, gente, sério, apartamento na Alemanha é mais difícil do que arrumar emprego, assim, ó, e o processo é mais minucioso ainda, porque, tipo, eles querem saber tudo da sua vida, sabe? Então, eu lembro que foi um grande vai e volta da gente com a dona desse apartamento, por sinal, este apartamento aqui onde moramos, da gente tendo que explicar o que a gente tava fazendo na Alemanha, tipo, daí a gente teve que apresentar extrato bancário, aí a gente mostrou tipo, um monte de foto de viagem, falou que a gente viajava um monte pra mostrar que a gente tinha dinheiro pra viajar, sabe?
pra comprovar que a gente já tava junto há um tempão, tipo, pra comprovar aí extratos bancários e mais extratos bancários pra comprovar que mesmo que eu não tivesse emprego, a gente tinha condições de pagar o aluguel e tal. Enfim, foi um super problema até que finalmente conseguimos o apartamento, sabe? Bom, o terceiro perrengue dessa lista quase resultou em divórcio no meu terceiro dia aqui na Alemanha. O que acontece? As portas dos apartamentos e edifícios e tal aqui na Alemanha, elas não abrem pelo lado de fora se você não tiver a chave, pelo menos a maioria delas. E o apartamento onde nós estávamos morando quando recém nos mudamos para a Alemanha era assim. Então, sempre que você fosse fazer qualquer coisa fora do apartamento, era importante levar a chave para não ficar trancado do lado de fora da residência. Pois bem, eu não estava acostumada com isso, claramente, porque vinda do Brasil, não é assim que as coisas funcionam lá. Bom, e o que acontece é que a gente só tinha uma chave do apartamento, então a chave ficava comigo, porque eu ficava a maior parte do tempo em casa, já que não estava trabalhando, e aí quando o meu marido chegava ou saía do trabalho, eu abria e fechava a porta para ele. Ótimo. Bem, aí o que aconteceu foi o seguinte, era uma sexta-feira, final do dia, assim, tipo 6 horas da tarde, meu marido estava chegando em casa e eu estava no telefone resolvendo uma coisa de banco. Eu estava procurando um banco, eu estava tentando abrir uma conta num banco digital, não lembro exatamente, mas eu estava tentando resolver uma coisa no telefone. E aí ele chegou em casa e apertou o interfone a primeira vez para eu descer e abrir a porta para ele. E eu não abri na primeira chamada, eu não atendi o interfone porque eu tava no telefone. E aí ele começou a fazer uma coisa muito incrível, que era ficar tocando a campainha 548 vezes, porque, sei lá, ele achou engraçado, achou que eu não tava escutando, não sei. E aí eu fiquei muito brava, porque eu tava tentando resolver o negócio do telefone, tava tentando resolver aquele outro negócio, que daí eu peguei e esqueci da chave, simplesmente, sabe? Tipo, eu abri a porta, deixei a porta aberta, desci a escada. Quando eu cheguei lá embaixo pra abrir a porta do prédio onde a gente morava pra ele, eu escutei a porta lá de cima bater. E aí, quando a porta lá de cima bater, eu olhei pra ele e falei, a chave estava dentro do apartamento. E ele ficou branco. Não. Ele, como assim a chave tava dentro do apartamento? Eu falei, a chave tá dentro do apartamento, porque eu tava no telefone. Inclusive, aí a pessoa que tava no telefone claramente tava escutando a gente discutindo porque eu não tinha desligado o telefone ainda. E eu falei, a chave tava dentro do apartamento, porque você ficou tocando a campainha, eu achei que tinha acontecido alguma coisa, fiquei nervosa, esqueci da chave. Aí ele subiu desesperado, chegou lá em cima e a porta não abria. E aí a gente ficou, tipo, um tempão, aí eu olhei no meu celular e meu celular tinha 3% de bateria ainda. Aí eu sei que a gente ficou lá e não conseguia abrir a porta. Aí a gente ligou pro dono do apartamento pra perguntar se tinha mais alguém na cidade que tinha uma cópia da chave. E ele falou não. A única outra cópia que existe da chave está comigo aqui em Berlim. Então não tem ninguém pra abrir o apartamento, não tem o que fazer. Aí eu olhei pra ele e falei, vamos ter que chamar o chaveiro, porque o que vai fazer? E eu falei, olha, meu celular tá quase sem bateria. O seu celular também, o celular dele também já tava quase sem bateria. Aí eu falei, olha, vamos ter que resolver, porque senão, sabe, sexta-feira, amanhã é sábado, nem tudo abre sábado, o que a gente vai fazer? Vai dormir aqui fora? E tava frio do cacete, né? Ok. Era inverno, beleza. Chamamos o chaveiro. O chaveiro veio e, gente, eu queria morrer a hora que ele abriu a porta lá de casa. Sabe o que ele fez? Ele pegou um pedaço de papelão, tá? Um pedaço de papelão quadradinho, assim, ó, e fez... Sabe em filme, quando... Aqueles filmes antigos que o pessoal, tipo, abria porta de hotel com um cartão de crédito? Foi tipo isso que o cara fez, entendeu? Ele pegou um pedaço de papelão e botou ali na fresta da porta e ficou esfregando aquele papelão ali e a porta abriu. E aí eu fiquei me sentindo muito imbecil, porque eu pensei, se fosse fazer isso, eu também tinha conseguido, não é mesmo? Ok. E aí chegou a hora de pagar. Quanto você acha que custa um chaveiro aqui na Alemanha? Comente aqui embaixo pra mim.
Muito bem, sexta-feira após 18 horas não é mais considerado expediente, o que significa que o chaveiro que atendeu a gente estava de plantão. E por conta disso, nós tivemos que pagar 400 euros de chaveiro. 400 euros para uma pessoa vir com um pedaço de papelão e abrir a porta da minha casa. É isso. Bom, e o último perrengue que eu vou contar hoje tem a ver com cartão de débito e crédito. Eu não sei se vocês sabem, mas apesar da Alemanha parecer um país assim muito desenvolvido, eles estão um pouco atrasados em relação a algumas tecnologias. Inclusive a questão de pagamento com cartão de débito e crédito em restaurantes. Como uma boa brasileira, eu não estava acostumada a carregar dinheiro comigo o tempo todo. Então, o que aconteceu mais de uma vez, inclusive, é que eu e o marido íamos em um restaurante e a gente esquecia de perguntar se eles aceitavam cartão de crédito ou de débito, porque, né, é uma coisa assim tão normal que eu jamais pensaria, enfim, que na minha cabeça não parecia factível que um restaurante não teria essa opção de pagamento. Muito bem, na Alemanha nem todos os restaurantes aceitam cartão como forma de pagamento. E o que aconteceu mais de uma vez é que fomos jantar, ou fomos tomar um café, ou fomos fazer qualquer coisa, e aí chegava na hora de pagar, a gente entregava o cartão e a pessoa, não, a gente não aceita cartão. Aí, primeiro, ou contávamos moedinhas, né, pra tentar pagar, e aí muitas vezes acabávamos, quando as moedinhas eram o suficiente, a garçonete ficava sem gorjeta e ela ficava super indignada. Ou então a gente simplesmente não tinha dinheiro suficiente para pagar. Apesar disso, não precisamos lavar pratos em nenhum lugar, porém o que acontecia é que daí eu ficava no restaurante esperando e aí o marido ia num caixa eletrônico, ia caminhando até um caixa eletrônico para conseguir tirar dinheiro e conseguir voltar e pagar a conta. E isso é muito chato. Então saiba que se você está planejando aí a sua viagem para a Alemanha, tenha em mente que é importante ter dinheiro na carteira para conseguir pagar esse tipo de estabelecimento, principalmente comida, porque realmente é difícil, aqui em Colônia, pelo menos, pagamento com cartão é uma coisa bem difícil de achar. Então, para você não passar perrengue, tenha dinheiro consigo. Bom, então é isso. Essas são as histórias de perrengue que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje. Comente aqui pra mim qual delas foi a sua favorita ou se teve alguma que você achou super chocante. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.